E nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como é que está, Leandro? Tudo certo. Olha, o destaque da capa do Bom Dia de hoje, da coluna, é a Prefeitura de Erechim, que tem 69,76 milhões em caixa e alguns asteriscos. Os asteriscos porque não é um dinheiro todo que tu pode usar, né? E na matéria eu explico. E antes que falem que isso não tem nada a ver com política, pessoal. O dinheiro público é de todos nós que geramos impostos, não é do prefeito A ou do prefeito B. O CNPJ da prefeitura, não importa quem está no comando, é o mesmo. E esses recursos são para quê? Para as demandas de toda a população: saúde, obras públicas, infraestrutura, assistência social, meio ambiente, todos os segmentos. Então isso aqui é só um levantamento que eu fiz, que eu estou atrás desde a troca de governo para saber, que eu sempre fiz isso. Não é agora. Eu gosto de trabalhar com os números que isso mostra. E eu vou começar de trás para frente. Até uma vez, um auditor do Tribunal de Contas, numa palestra, Léo Richter, esteve aqui, agora está em Porto Alegre, ele disse que sobrar dinheiro não é sinal se é um bom ou um mau gestor. O dinheiro público vai ser aplicado em demandas, porque se tu tiver uma luz queimada, alguma coisa de dinheiro em conta, é sinal que não fez a coisa bem. Mas não é essa questão como eu refiro. Estou dizendo que é melhor ter que não ter, né? Agora, tem muitas demandas represadas que tu tem que ir a campo. O que eu vou chegar aqui? Quando foi feito ano passado a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2020, eles tinham uma previsão de arrecadar 290 milhões. Na apresentação do segundo quadrimestre, existia do primeiro quadrimestre. Logo começou, logo pós o decreto de calamidade pública em função da pandemia, ninguém sabia como é que ia se comportar o orçamento. E foi caindo algumas receitas no FPM, no ICMS, caiu 7 milhões de receitas que o município recebe. Por outro lado, o auxílio do governo federal para compensação dessa diminuição injetou 28 milhões nos cofres públicos. E Erechim fechou o ano com mais de 310 milhões de orçamento, 20 milhões e 74 a mais que o previsto. Olha que loucura. Então, eu te digo, numa troca de governo, tu tem uma lei que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela vigora desde 2001, onde nenhum prefeito que sai pode deixar dívida para o seu sucessor, desde que tenha esse dinheiro provisionado na sua conta para pagar esses débitos. Por isso que tem os asteriscos. Agora eu vou explicar. Tu pega que são recursos livres e vinculados. Vinculado, livre, tu faz o que tu quer. E o vinculado é aqueles que tu tem que botar especialmente para isso é só para educação, isso é para o transporte, e tu não pode gastar em outra rubrica. Se tu pegar esses 69,76 milhões, 20 milhões tem de contas a pagar só de 3 obras que tem em andamento. Então, você vai baixando. E já deixou provisional para pagar a conclusão do Carlos Pintadas, a BS, Maria Clara, o Progresso Futuro, vou te explicar. O Maria Clara e a Praça Prefeito Jaime Lago. A UBS Progresso, quando está sendo mais longa, tu pode, quando acabar um governo, estornar os empenhos que estão feitos para pagar essas obras em andamento e o próximo prefeito vê como ele quer fazer. Ou tu pode deixar. Então, a do Progresso não está nessa conta, tá? Mas tem outros repasses. Tinha ainda 8 milhões e 800 a pagar, então está na conta. Tu tira 8, cai para 60, tira 20, cai para 30. Né? E eu fiz uma outra conta, antes que os caras me perguntaram, mas se não fosse o dinheiro federal, do Covid ia fechar no negativo. Daí eu fui atrás dessa conta que os relatórios não apresentam. Tem que juntar as coisas. Peguei os 69 milhões, peguei os 8 milhões de resto a pagar, peguei mais os 20 milhões dessas 3 obras, fui indo, baixando, e peguei ainda os 28 milhões que veio do governo federal. Se não viesse esse dinheiro, mesmo com 7 milhões e 100 de baixa arrecadação, e depois eu até vou levantar para mostrar, esse dinheiro ainda sobraria em caixa 12,48 milhões. Se não viesse os 28 milhões, se fosse pagar essas escolas, tudo, ainda sobraria. Entendeu? Então, é só uma questão. O que eu quero te mostrar ali, qual é o segmento aí, tu vai ver qual é os efeitos da pandemia.
Baixa aqui que tem do ISQN. Lá, ó, ISQN sentiu mais os impactos da pandemia. Qual é os índices que baixou a arrecadação? Baixou no ICMS, no FPM, Fundo de Participação dos Municípios, no ITBI, ISQN, mas o ISQN foi o maior, arrecadou 2.680.000 a menos do que foi previsto na LOA 2020. Isso o ISQN é o serviço próprio, aquele que foi afetado com a pandemia. Entendeu? Então, essa é uma questão que a gente começa um asterisco forte, que você vai ter essa retomada para esse ano. Aqui fala onde aqueles 7 milhões a menos da arrecadação, né, e com todas essas reduções, 2 bilhões. Então, é interessante para mostrar um pouco o perfil. O que é agora? Eu acredito que nós teremos um momento de arrecadação agora, não digo dos impostos municipais, mas no ICMS, esse ano nós vamos sentir muito. Porque como é que funciona o ICMS? O que tu produz no ano, o imposto de circulação de mercadorias, que é imposto estadual, e retorna para o município, ele tem um chamado que é o valor adicionado. Tu recebe em 2 anos seguintes, 2021 e 2022. Então, a baixa produção, com as indústrias fechadas, falta matéria-prima, que era a capa de ontem, sem entrega de pedidos e coisa e tal, esse ano pode ser que nós teremos um grande baque no ICMS. Então, isso o prefeito vai ter que ver. Esse dinheiro dos 28 milhões, não todos eles, que tem uns que vieram vinculados para assistência social na Covid, saúde na Covid, mas veio também para recursos livres, que era para custeio do município para poder fechar as contas. Isso o governo federal foi muito bem. Mas esses dos recursos livres, que dá em torno de 20 milhões, 15,55 milhões, para o cara poder receber esse dinheiro, o município não pode contratar a mais CCs e cargos que ele tem na troca de governo até final de 2021. Por isso as discussões de cargos, todo mundo não consegue, tu não tem como nomear mesmo que esteja vazio os cargos. Só a partir de 2022. Então, no final desse ano, nós teremos uma grande procura por cargos e o Polis vai ver o que precisa. Ele diz que vai ver o comportamento do orçamento para fazer isso. Muito bem. Olha, nós temos outros destaques. Olha os nomes. E aí, só mais um detalhe que é importante, assim, ó, teria sobrado mais ali em dezembro, que ele fez um repasse de 9,17 milhões para o Santo para acabar as contas também, né? Então teria uma sobra maior ainda. Olha, os nomes dos cargos no site após a primeira folha. Na edição de ontem, eu trouxe uma informação que eu estava vendo que ainda tinha os nomes do antigo governo nos recursos humanos, no portal da transparência da prefeitura. Aí ontem entrou em contato comigo o secretário-geral de governo, Edgar Marmentini, e me explicou. E é uma coisa que eu não sabia, que legal, né? Que quando troca governo, troca todos os cargos assim, quando gera a primeira folha, porque tu não tem os vencimentos recebidos ainda, quando tu gera a primeira folha, daí ele passa a contar no site do portal da transparência. Então, legal, está feita aí só uma nota explicando como é que funciona. Então, se alguém não está vendo os nomes de quem está ocupando os cargos, no dia 29 de janeiro, dia do pagamento, ele estará no site da prefeitura. E o MDB cria uma comissão para acompanhar o plano de governo. O MDB, que é o maior partido da Erechim, tem o prefeito, 5 vereadores, presidente da Câmara e 11 prefeituras no Uruguai, é o maior partido da Erechim em região hoje. Inclusive, temos aqui um prefeito aqui conosco hoje, dando entrevista, que é do MDB de Paulo Bento. E nessa reunião estavam vereadores, alguns cargos importantes dentro do governo, estava o Polo, estava a Ana, todo o pessoal, e foi repassado uma cópia do plano de governo para cada uma dessas pessoas que estavam lá, e foi montada que era uma comissão que vai acompanhar esse plano de governo. Ele não tem o poder fiscalizatório, não é um corregedor. É uma maneira de corrigir rumos, com um olhar também de filiados que não fazem parte do governo. Uma maneira de tentar botar em prática tudo que foi. Porque eles montaram 15 comissões, lembra lá atrás? Os caras nem sabiam quem era candidato, o PNB tinha 15 comissões, cada um trabalhando no plano de governo em 15 áreas prioritárias do setor público. E hoje, essas 15 áreas que vão ser vistas com outro olhar de fora. E os CCs e o FGs e os secretários fora dos turno único? Não sei se isso foi antes ou depois, coisa e tal, que deu toda aquela polêmica, mas nessa mesma reunião, quando o Polis encerrou o prefeito, ele deixou claro para os que estavam assistindo, pessoal, o turno único é só para servidores de carreira. CCs, secretários e FGs, trabalharão normal, vocês não têm turno único. Então ele deu um recado forte, o pessoal não pode estar por aí tudo e vamos ver. Eu fico pensando, sabe, Rodrigo, será que não vai gastar a luz aquela? Porque se tá o CC lá, o servidor público vai para casa, às vezes trabalha na mesma sala, que economia que é essa?
A economia são outras, mas essa é uma questão ainda que eu quero ver, eu nem quero tecer comentário, eu quero ver lá para frente. Que essa para mim é uma economia que eu não sei se o quanto uma economia ela é importante e não tem como mensurar em detrimento do serviço público. Como é que se mensura isso? Eu acho difícil, mas vamos ver, está aí o turno único, nós temos que acatar, concordando ou não. Eu acho que nesse momento eu mantenho minha posição desde 2001, quando começaram a usar essa... Nunca achei o melhor ponto. Eu acho que Deus poderia fazer 2 turnos de 6 horas. Aí eu acharia legal. Sabe como tinha que ser? Na minha leitura. Aí tu fica 12 horas, fica 10 trabalhando. Tu faz das 8 às 2 e da meio-dia às 6. Olha o que eu estou te falando. Aí tu diminui as pessoas dentro e tu dá mais o espaço para a população procurar a prefeitura. Verdade. Eu acho que seria legal. Se a maneira de tu dá mais espaço para a população ir. Tu tem o horário do meio-dia, que é horário do meio-dia para a população ir. No meio-dia o cara tem que almoçar, o cara tem que levar o filho para a escola. Não é tão fácil o cara do meio-dia. Mas assim, eu acho que teria um espaço mais longo e tu beneficiaria mais a população. Ah, mas daí perde a economia, vão gastar 100 mil a mais. Tudo bem, mas tu está as portas abertas para atender a população e as suas demandas. A menos que todos aqueles aplicativos que, durante a campanha, todos os candidatos falaram que era muito aplicativo, muita coisa para facilitar a vida. Se tu botar em prática os aplicativos, que eu posso tirar uma foto do buraco da minha rua, que eu posso, lá, a lâmpada queimada, e eu colocando endereço, tudo, e eles ir atrás dessa demanda, eu até entendo. Mas enquanto não tiver todos esses aplicativos funcionando e bem, porque daí às 6 horas até justifica, entendeu? Mas vamos chegar a uma conclusão que talvez nós tenhamos funcionários demais públicos. Que eu lembro que na outra gestão o prefeito disse, ou esse que saiu, numa coletiva, e foi muito repreendido na época, daí eu acho que se a prefeitura de Erechim tivesse 500 funcionários a menos, ninguém ia sentir falta. Só para ficar aqui algumas coisas. Muito bem. Obrigado, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã.